Bom, meu nome é Jonathan Felipe Reis Magalhães e eu, juntamente com o professor Marcos Elias Sala, Centro Pedagógicos, nós desenvolvemos esse artigo que tem como tema as questões preliminares sobre o tempo na geografia escolar e as suas implicações no currículo de geografia. Começando aqui a discursar sobre a introdução sobre esse estudo, é importante ressaltar que na geografia nós enxergamos diferentes temporalidades. Ao observar o espaço geográfico, analisar o espaço geográfico, nós identificamos diferentes temporalidades. Né? Essas temporalidades elas estão distribuídas, elas são percebidas, melhor dizendo, ao analisarmos os elementos que estão distribuídos no espaço geográfico. Então, não há no espaço geográfico somente o tempo da sociedade, existe também o tempo da natureza, né? Observando a formação de uma chapada, de uma montanha, de uma serra, nós identificamos ali o tempo da natureza. E o tempo da sociedade ela também está presente nesses elementos que estão distribuídos no espaço geográfico. Então, o que a gente identifica aqui no espaço geográfico, a gente tem uma concatenação, uma sobreposição de diferentes temporalidades. Né? Pensando nisso, esse estudo ele busca aprofundar mais sobre acerca dos desafios da abordagem dessas temporalidades, né, tomando como princípio aí como corte principal um tempo longo, que seria o tempo geológico, chamado pela Dirce Svertegaray de tempo da natureza, né, indagar sobre essa escala espaço-temporal presente em sala de aula, em especial na educação básica, especificamente, né, no ensino da geografia. Bom, como metodologia para esse estudo, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica documental, né, partindo ali das fontes secundárias, livros e produções acadêmicas das áreas da geografia, da educação, das geociências e da geologia. E quanto à abordagem, a abordagem escolhida foi a da pesquisa qualitativa, porque o propósito aqui é compreender a forma com que o tempo geológico ele está inserido na BNCC, se ele se encontra inserido, se está mesmo dessa forma, e também pensando sobre os desafios da inserção desse tempo geológico na sala de aula, né? Onde esse tempo geológico ele pode ser ali encaixado na construção do pensamento geográfico juntamente com o aluno. Acerca dos resultados da discussão, o que a gente se deparou foi que os fenômenos geográficos que são observados aí no dia a dia, no cotidiano do estudante, né, eles possuem diferentes temporalidades. Né? Então é necessário entender que se eu tenho diferentes elementos no espaço geográfico e esses elementos eles são construídos em diferentes tempos, do que vale então eu privilegiar somente um tempo? Né? A questão é tentar enxergar esses tempos diferentes que estão aplicados no espaço geográfico, nesses elementos, nesses fenômenos que estão ali no espaço geográfico, e integrar esses elementos. Né? Tentar realizar ali uma abordagem que integre esses elementos de uma forma mais holística, propiciando ali um ensino mais completo e complexo do que está sendo posto ali, do que está sendo estudado em sala de aula. Bem, estudar os processos físicos naturais sem entender o tempo longo, sem entender esse tempo da natureza, sem entender esse tempo geológico, é algo lacunar, né? Vamos ter pontos faltando para o entendimento de determinados temas,
estudar de forma mnemônica esse tempo longo, estudar de forma mnemônica o tempo geológico também, mostra-se pouco proveitoso para o aprendizado do estudante, né? Pensar que esse estudante ele vai estudar esse tempo da natureza, esse tempo geológico, apenas gravando época, era, idades, né? É algo de pouco proveito, né? Estudar por gravar é uma coisa que Paulo Freire critica bastante, né? Você estudar sem você ter um entendimento da aplicação daquilo, gravar só por gravar, né? Então, a primeira questão aí para nós resolvermos está relacionada dessa forma mnemônica do estudo do tempo geológico. A Pérez ela esclarece que o espaço e o tempo eles são dois conceitos, são duas categorias aí fundamentais tanto para o raciocínio filosófico quanto para analisar uma ação. E isso vai ser posto, eu vou verticalizar mais sobre isso nos próximos slides. Bem, a BNCC, ela como documento normativo, ela propõe que os docentes, que os professores, eles realizem uma abordagem que consiga integrar esses dois conceitos, a sociedade e a natureza. E para a realização de um entendimento mais concreto dessa relação, da relação sociedade e natureza, nós fazemos o uso do raciocínio geográfico. Esse raciocínio geográfico ele tem alguns princípios, né? A localização e distribuição dos fatos e dos fenômenos, ordenamento territorial, as conexões existentes entre os componentes físicos naturais e as ações antrópicas. Então, uma possibilidade, né, um pontapé para a abordagem do tempo da natureza, para a abordagem dessas diferentes temporalidades, está aqui, nessa conexão entre esses componentes físicos naturais e as ações antrópicas sobre esses. Então, pensar que nós temos aí uma atividade mineradora, né, em determinada região do estado de Minas Gerais, pensar no tempo que essa mineração ela demora ali para se formar, para ser construída, e pensar no tempo que o minério de ferro demorou para ser formado, é um bom princípio para trabalhar essa temporalidade, de maneira que o aluno ele enxergue que há uma diferença de tempos para cada elemento existente no espaço geográfico. Bom, Cavalcante ela coloca em seu estudo as chamadas ideias motrizes, e dentro dessas ideias motrizes, que são 5, nós pontuamos 2 aqui, que são geografia do estudante e geografia do cotidiano. A geografia do estudante é aquela em que o estudante ele questiona sobre o objeto, interage com o objeto, também pensando no que ele sabe sobre esse objeto, né? No que ele entende sobre esse objeto. Então, gente, nós partimos aqui não daquela chamada educação bancária criticada pelo Paulo Freire, né? Que nós tomamos como pontapé também esse saber, esse conhecimento do estudante sobre aquilo que está sendo analisado, sobre aquilo que está sendo interpretado. E na geografia do cotidiano a gente utiliza daquela relação que o estudante tem com o que ele está sendo com o que está sendo investigado, né? Aquela relação de proximidade. Então, sobre isso, você pode, por exemplo, pensar numa situação geográfica que está próxima ali à escola, em que você está lecionando, em que você está dando aula, e fazer com que construir um plano de aula pensando naquele elemento, pensando naquele objeto, porque é algo que está mais próximo ao estudante, está ali no cotidiano dele, correto? E ele terá um conhecimento, terá um saber sobre aquilo.
Sobre as considerações finais, o tempo geológico ele não é um conceito criado pela geografia, mas isso não invalida o diálogo dele com a geografia, né? Esse termo, tempo geológico, tal como está posto aqui, ele não se encontra nos PCNs, não se encontra na BNCC, mas na BNCC existe uma menção chamada tempo da natureza, que pode ser entendido como tempo geológico. Fica então o questionamento do desafio em criar uma situação, problema que contextualize essas temporalidades no plano de aula, né? Esse contraste temporal que pode ser observado pelo aluno. Aqui a gente sai daquela geografia mnemônica, daquela geografia física tão questionada por muitos, para uma geografia mais politizada, uma geografia mais crítica, fazendo com que o aluno ele consiga entender mais sobre aquele objeto que está sendo estudado, não somente de uma maneira conteudista, indo além do que está sendo posto ali num livro didático ou numa tabela geológica, por exemplo. E aqui eu encerro com as referências bibliográficas. Agradeço, espero que vocês tenham compreendido um pouco da nossa proposta. Muito obrigado.